Olá, meu nome é Paulo Miranda e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Falando Ciência. O artigo de hoje ele foi publicado no periódico intitulado Journal of Toxicology and Environmental Health por um grupo de pesquisa lá da Universidade de Santa Maria, localizado no Rio Grande do Sul. Esse grupo de pesquisa ele possui como forte diversas pesquisas na área da farmacologia e toxicologia por mecanismos in vitro, in vivo e in silico, que é uma das ferramentas que vai ser tratadas aqui no artigo deles. Esse grupo ele possui diversos artigos publicados e também possui registro de patente que combinaram decisões de pesquisa que eles realizaram. E o artigo aqui que eu vou trazer para vocês é intitulado Estudos de docking molecular de disselenite de arila como inibidores da enzima delta-aminolevulinilato desidratase de mamíferos. Esse artigo aí foi publicado em 2012 e ele possui como objetivo a elucidação de um mecanismo de toxicidade induzido por essas moléculas à base de selênio, que é um metal, frente a essa enzima delta-aminolevulinilato desidratase, também conhecida como delta-LAD. Existe um grupo de biomoléculas denominadas porfirinas que elas são fundamentais para o metabolismo de diversos organismos aeróbicos, já que elas estão associadas a uma gama de funções metabólicas que são essenciais para o funcionamento do organismo. Dentre essas funções inclui a ligação com moléculas de oxigênio para ser transportado no sangue de animais, transferência de elétrons e também captação de luz. A estrutura dessas porfirinas, elas consistem em quatro anéis pirrólicos interligados por meio de ligações de pontos de metano. Tá aparecendo a imagem para vocês para elucidar essa estrutura. E ao centro dessas porfirinas existe então um íon metálico ligado a essas porfirinas, né, por meio de interação de coordenação ou ligação metálica mesmo. Dependendo do organismo ao qual essas porfirinas estão presentes, dependendo de sua função também, há uma diferenciação nessa estrutura dessas porfirinas, como também no metal que está associado a elas, como por exemplo, nos animais, essas porfirinas estão ligadas a um íon de ferro e eles formam um grupo M, que é responsável pelo transporte de oxigênio através do sangue. Já nos vegetais, essas porfirinas estão ligadas a um magnésio, que é responsável pela captação de luz, já que essa porfirina nos vegetais ela diz respeito à clorofila. Na cadeia transportadora de elétrons, que está presente em diversos organismos, todos os organismos que possuem um metabolismo aeróbico, né, devido à mitocôndria, está presente o níquel no fator F430, como também na vitamina B12, que possui diversas funções associadas benéficas à saúde. Nessa estrutura possui um íon de cobalto. Então, para que ocorra a síntese dessas porfirinas, existe uma enzima chamada delta-aminolevulinilato desidratase, também conhecida como delta-LAD, como eu já falei aqui logo na introdução, que sua função no organismo é justamente condensar duas moléculas de ácido levulínico para formar uma molécula de porfibilogênio. E essa reação que essa enzima desempenha, ela no caso, sintetiza moléculas precursoras da síntese do grupo M. E aí, a delta-LAD, que está envolvida na síntese de precursores desses grupos que eu acabei de citar, ela possui como um grupo prostético um íon de zinco, que logo no sítio, que está presente no sítio ativo dessa enzima, e ele está interagindo por meio de interação de coordenação com metais pesados, com três cisteínas específicas. E é justamente nessa região que ocorre tanto o reconhecimento do ácido levulínico, para que a enzima possa trabalhar e levar a síntese do profibilogênio, conhecido como PBG. Né? Essa delta-LAD, devido a essa estrutura que ela possui no seu sítio ativo, ela possui afinidade por alguns metais pesados, sendo que esses metais eles podem substituir facilmente o zinco. Então, essa enzima ela acaba também sendo uma marcadora de contaminações por metais pesados dos organismos, uma vez que esse zinco ele é facilmente substituído por outros metais, como o chumbo, como o mercúrio, como o berílio, como o cádmio também. Então, quando você prejudica a função dessa delta-LAD, você vai ter uma diminuição significativa na concentração de porfibilogênio, já que a reação que dá origem a esse porfibilogênio ela está interrompida
como também o aumento do acúmulo do ácido aminolevulínico. O acúmulo desse ácido aminolevulínico que não encontra seu destino devido à inibição dessa enzima delta-LAD, ela vai desencadear mecanismos oxidantes, né? Bom, por outro lado, na introdução, os autores também destacam que há um grupo de moléculas à base de selênio que eles possuem diversos efeitos biológicos benéficos, efeitos antioxidantes, antiúlcera, neuroprotetores, anti-inflamatório, anti-hiperglicêmico, e alguns desses compostos são amplamente empregados em diversos tratamentos para algumas dessas enfermidades, né? A aplicação dessas moléculas à base de selênio para tratamento dessas doenças, elas possuem comprovação por estudos tanto in vitro quanto in vivo. E, em contraste também a isso, há estudos que também indicam que elevadas concentrações dessa molécula, elas podem desencadear efeitos tóxicos no organismo, e dentre eles a inibição da atividade justamente dessa enzima, a delta-LAD. E tem essa área da ciência que são os estudos in silico, que são estudos que simulam interações entre biomoléculas em um meio computacional, e essas metodologias elas permitem a predição da interação entre biomoléculas com a finalidade de criar ou compreender os modelos dessas interações. Os testes in vitro e in vivo, eles indicam que essas moléculas à base de selênio, no caso, possuem esse efeito tóxico em animais, no caso, e os testes in vitro eles indicam que há uma diminuição na atividade da enzima delta-LAD. E aí, esses estudos em círculos eles permitem que você visualize exatamente como é que está se dando essa inibição, como é que ela ocorre, como é que essa molécula que possui o selênio em sua estrutura está interagindo a nível molecular com quais resíduos de aminoácido ali presentes nessa enzima. E aí, essas metodologias em sílico, elas são baseadas em princípios de matemática, de química, de física quântica, biologia, e hoje em dia ela é amplamente aplicada para poder compreender como é que se dá esses mecanismos de interação a nível molecular dessas moléculas, que geralmente são casadas com dados in vitro e in vivo, né? Portanto, o objetivo desses pesquisadores foi de elucidar um mecanismo de inibição dos disselenetos, dos disselenetos frente a essa molécula de delta-LAD. Né? A hipótese dessa pesquisa é que o disseleneto de fenila, né, e algumas moléculas derivadas desse disseleneto de fenila em sua forma mais pura, ele vai atuar justamente ali no sítio ativo, atacando então a interação do zinco com essas cisteínas e levando a uma desnaturação da enzima, fazendo com que ela fique impossibilitada de se ligar ao ácido aminolevulínico e formar o próprio bilogênio. Como eu já falei aqui no segundo episódio dessa temporada do Falando de Ciência, para entender esses objetivos, os pesquisadores eles seguem uma série de protocolos, uma série de princípios científicos também que permitem a reprodução desse estudo. E essa metodologia, que caso vocês tenham interesse em entender ela mais a fundo, eu vou deixar o link de acesso ao artigo aqui no box de descrição. Mas a essência do que eles fizeram nesse trabalho foi obter a estrutura tridimensional desses ligantes, que são as moléculas à base do disseleneto de fenila, que são 4 estruturas que eles testaram, junto à enzima da delta-LAD, e colocaram então eles para interagir no meio de simulação computacional, que a gente chama em sílico. E aí eles obtiveram esses resultados para ver como é que essas moléculas interagem ali naquele sítio ativo e se essa interação ela é energeticamente favorável de acordo com as leis da termodinâmica. As estruturas que eles testaram, então, foram 4, que vai aparecer aí na tela para vocês. Foi o disseleneto de fenila, que ele possui selênio ligado a um grupo fenóis, são 2 moléculas juntas desse tipo. O disseleneto clorofenila, o disseleneto metoxifenila e também o disseleneto de trifluometilfenil. Dentro é que você pode chamar essas moléculas tanto de disseleneto de fenila como também de disseleneto de arilas. Como resultado, o trabalho confirmou a hipótese proposta de que essas moléculas atuariam ali no sítio ativo dessa enzima, atacando então a interação entre o zinco e as cisteínas. Como vocês podem ver aí nesse esquema,
Essas cisteínas elas estão em ação coordenada com o zinco e logo que a molécula à base de disaleneto de fenila chega a essa região do sítio ativo, ocorre uma reação a qual ela se dissocia formando duas moléculas de selenofenol e um desses selenofenol ele vai sequestrar um hidrogênio para poder se tornar estável, vai sequestrar um hidrogênio da cisteína 1,2,4 e aí você passa a mudar a energética ali em volta dessa região, dessa cisteína, desse enxofre que está localizado na cadeia lateral dessa cisteína. E aí a cisteína 132, ela libera um próton, né, libera um hidrogênio, que aí a outra molécula de selenofenol captura esse hidrogênio e aí estabelece uma ligação entre a cisteína 124 e a cisteína 132, localizada na posição 132, formando uma ponte de sulfeto. Isso faz com que a molécula sofra um rearranjo molecular e essa enzima então ela fica inativada, não mais ela consegue, ela muda seu sítio ativo e com muita dificuldade ou praticamente não vai conseguir mais reconhecer seu substrato. Esses foram os resultados que eles encontraram, como também esses resultados deles, eles sugerem que essa enzima ela também possui uma afinidade maior para essas moléculas à base de selênio, né, desses disselenetos, já que no que eles encontraram essa energia livre de Gibbs, que a gente chama, né, ou energia livre para interação, os disselenetos eles demandaram uma energia menor para interagir com essa enzima do que o próprio profibilogênio, que é o substrato final dessa atividade enzimática. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, para que a molécula ela consiga se ligar e interagir ali com o profibilogênio, o sistema ele acaba adquirindo uma energia total de menos 5,4 kcal por mol, ao passo que o disseleneto de fenila ele possui o menor energia livre de Gibbs, com um valor de menos 6 quilocalorias por mol. Isso quer dizer que ele possui uma afinidade menor, já que a interação da enzima com o disseleneto ela seria energeticamente mais favorável mais favorável para acontecer do que com a própria enzima delta-LAD com o porfibilogênio. Essa energia livre de Gibbs ela se baseia completamente nas leis da termodinâmica, que defende que as interações ou as transformações químicas também mais fáceis de ocorrer serão aquelas que vão demandar menos energia. E qual é a importância desse trabalho? Bom, eu destaco aqui que conhecer esses mecanismos de interação entre biomoléculas, no caso esses ligantes e uma enzima, como foi a proposta do trabalho, ele permite que você possa ter uma compreensão melhor do mecanismo de inibição de determinados agentes. Com isso, você passa a conhecer melhor o mecanismo de ação ou de um agente tóxico, de uma enzima, por exemplo, e como é que as moléculas que são capazes de inibir essa enzima ou de interagir com esse agente tóxico se comporta. E aí você pode pegar essa carga de conhecimento e aplicar, por exemplo, ao desenho racional de fármacos, que é uma área da ciência que visa diminuir os custos do estudo, uma vez que você passa a conhecer a estrutura de uma molécula que você deseja inibir, ou uma molécula que você quer ativar, e como é que um ligante ali se comporta naquela molécula. Você, por exemplo, tem uma molécula que ela é muito cara para produzir. E aí, você conhecendo a estrutura da nossa molécula e como é que ela se liga a uma enzima, você pode desenhar uma molécula que possui uma estrutura muito semelhante, mas que por acaso seja mais barata de se obter, e ver se essa molécula interage de forma mais fácil. Aí você consegue diminuir, por exemplo, os custos de um estudo. Ou você consegue também trazer novos tipos de fármacos para interagir com essas biomoléculas. No caso aqui dessa delta-LAD, que eu destaquei ali na discussão que eles colocaram, que a delta-LAD de plantas ela não é inibida pelo dissaleneto de fenila, devido a seu arranjo estrutural. Bom, a delta-LAD ela ocorre nos mais diversos organismos. Ela ocorre em bactérias, ocorre em plantas, ocorre em fungos, ocorre em protistas, ocorre em animais. E aí, conhecer a estrutura dessa delta-LAD e saber exatamente o que é que pode inibir a delta-LAD humana e o que não pode, é muito importante no sentido de que
Essa delta-LAD ela não é igual em todos os organismos, não é igual em todas as espécies. Ela vai variar a sua estrutura de espécie para espécie. E aí o que é que você pode fazer quando você tem esse tipo de informação? Você pode testar um fármaco, ou você pode testar um fármaco que seja eficiente na inibição da delta-LAD de um patógeno, por exemplo, de uma bactéria, e aí essa molécula não seja eficiente em inibir a delta-LAD humana. Então aí você está atuando já dentro da área de desenho racionais de fármacos e utilizando esse tipo de pesquisa que mostra como é que funciona esse mecanismo de inibição para poder desenvolver esses medicamentos que são mais específicos com algumas enzimas ou algum outro tipo de biomolécula que você deseja inibir. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e curte para ajudar bastante o canal. Se você não é inscrito também, eu convido você a se inscrever e acompanhar a nossa temporada daqui do Falando de Ciência, que ela tem como objetivo trazer apresentações de artigos de pesquisas produzidas por brasileiros. E também nós temos uma série secundária aqui no canal chamada Por Trás da Ciência, que aí o objetivo dela, ela possui uma maleabilidade maior, já que o objetivo dessa outra série é tratar de assuntos relacionados às ciências, como algumas ferramentas, como saiu, por exemplo, a bioprospecção, foi o episódio de estreia dessa série, e aí a gente vai trazer outros tipos de discussão também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e é nessa que eu vou.